Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu. Começa agora mais um Conexão OAB. Hoje o nosso programa é um pouco diferente, a gente não vai entrar em temas jurídicos, a gente vai falar sobre a profissão de advogado. Quem está aqui com a gente é o advogado José Eduardo Rodrigues Torres. Ele atua há 33 anos como advogado e desde 2010 ele também é membro relator do Tribunal de Ética da OAB São Paulo. Muito bem-vindo aqui, muito obrigada por ter vindo também. Obrigado, Carol, e obrigado à Câmara Municipal por esse convite. Vamos falar da advocacia. Ela é um dos ramos que quem se forma em direito pode atuar, pode seguir, mas ele não é o único. Então, como o programa a gente vai falar só dessa parte do direito, seria legal também falar quais são as opções de atuação nessa área, além da advocacia, né? Esse é um tema bastante importante para que seja abordado. E já você me permita já dizer desde o início que hoje a carreira, a profissão do direito é a mais desejada dos jovens. Segundo o último censo do ensino superior, acredito que do ano passado, deu um número de 800 mil alunos no país cursando direito. E por que isso é importante? Por que é tão desejada essa profissão? Ela é desejada por conta das opções. Formou-se em direito, o aluno, bacharel em ciências jurídicas, ele pode seguir a carreira jurídica, que envolve o trabalho dos juízes, promotores, defensores públicos, procuradores, ou então a advocacia propriamente dita. A advocacia que é tocada pelo advogado inscrito na Ordem dos Advogados. Essa é a razão de ser uma profissão tão almejada hoje em dia pelos jovens. E é legal, almejada, né? E você falou do curso, quantos alunos estão inscritos hoje em dia, né? E qual que é a duração média de um curso de Direito e como ele é normalmente estruturado aí? O curso de Direito, atualmente, são 5 anos. A duração é de 5 anos. Já foi 4 anos. Na minha época eram 4 anos, mas já faz um pouquinho de tempo. Esse curso, os alunos têm todas as disciplinas, exigidas pela grade curricular da profissão, envolvendo aulas práticas, aulas teóricas. Algumas faculdades pedem o estágio probatório e termina com o TCC, que seria para terminar o trabalho de conclusão de curso para o aluno obter a graduação. Esse é obrigatório, então? Esse é obrigatório. É uma condição para que o aluno receba a colação de grau e o seu diploma. E como que fica o equilíbrio entre prática e teoria, será? Olha, é bastante importante ter esse aspecto da prática, O aluno ele tem algumas aulas de prática na faculdade e quando o aluno sai, ele procura a prática em escritórios de advocacia. Em estágio mesmo. Fazendo estágios. Na faculdade, às vezes, o estágio é remunerado. Remunerado não, é obrigatório, E em outras não. Aí eles saem procurar fazer um estágio. Antigamente, só estudantes faziam estágio. Hoje, alguns advogados, saindo da faculdade, eles acabam indo procurar estágios em escritórios de advocacia, para ganhar um pouquinho de experiência e depois sai batalhar sozinho. E para quem a gente falou, o caminho jurídico e o da advocacia. Isso. Falando da advocacia, dá para falar de um piso salarial ou um salário médio? A profissão do advogado, ela tem uma tabela de honorários que é feita pelo Conselho Federal da OAB. E para cada tipo de serviço é previsto um honorário que é aquele que o advogado contrata com o seu cliente. Existem as hipóteses em que o advogado ele presta serviço a uma determinada empresa, por exemplo, e nesta empresa ele recebe um salário mensal. É chamada advocacia por partido, mas sem vínculo empregatício. E essa tabela nos remete ao valor mínimo, um piso de R$ 2.120 mais ou menos.
Na carreira jurídica, cada ramo dela tem o seu piso, né? Por exemplo, estão abertos concursos para magistratura e o Ministério Público, acredito eu. E o piso desses mínimo é inicial de mais de R$20 mil. Né? E também tem o advogado que vai tocar o escritório sozinho, né? E faz parte da assistência judiciária. Mas isso ele vai ser remunerado de acordo com os trabalhos que desempenhar. Ganha de acordo com o processo. Exatamente. Né? Ao final do processo. E vale lembrar também que mesmo para aqueles que seguem a carreira jurídica, prestam concurso, às vezes esses concursos exigem um tempo mínimo da advocacia exercida, né? Atualmente são 3 anos. Né? A maioria dos concursos são 3 anos. E na faculdade já é possível escolher a área do direito que você quer seguir? Quais são essas áreas? É possível, mas aí vai do interesse do aluno, né? Às vezes o aluno é apaixonado por um determinado tema, aprende na faculdade, acaba gostando desse tema e acaba, quando formado, partir para esse lado. Um exemplo, adora a área penal, criminal. Ele vai ter aquelas aulas de penal, vai ficar maravilhado com aquilo e quando sair vai querer advogar na área criminal. Então, ele pode realmente escolher. Mas as áreas são muitas, né? Temos hoje o direito penal, que é o criminal, civil, processo, família, esportivo, direito público, é muito grande, né, a área, né? Tributário, todas as áreas hoje. Tem algumas delas que são mais ou menos concorridas? Olha, isso varia, Carol, de cidade para cidade, pequeno centro, grande centro. Aqui em Botucatu, vamos ver. Bom, a área de família é uma área que muita gente faz, tá? A área previdenciária é uma área bastante concorrida. E de novidade, nós temos hoje no mercado a área do direito eletrônico, internet, a área da tecnologia, né? Crimes virtuais, que a gente chama, exatamente, né? Os aspectos jurídicos dessa relação de tecnologia nova, né? É uma coisa que já acontece há algum tempo, mas está ganhando corpo, né? Porque não existia uma legislação específica, né? Delegacias de polícia para apurar esses crimes. Hoje já tem uma delegacia específica para isso, né? E é interessante, depois que você sai da faculdade, como são áreas bem abrangentes e bem diferentes, ter um tipo de especialização. Sim, não tenha dúvida, né? É tudo aí aprimoramento do profissional, né? Ele vai procurar na área... A gente brinca que o advogado do interior, ele tem que fazer clínica geral, né? Ele tem que fazer de tudo. Então, no início da sua profissão, ele acaba exercendo todas as áreas, né? Trabalhando em todas as áreas, até porque está começando, precisa pegar experiência, então ele acaba atuando em tudo. Mas depois ele vai gostando mais de uma área ou de outra, por exemplo, a área trabalhista, então ele começa a se dedicar a essa área. Mas é importante, depois da faculdade, um outro curso de especialização, pós-graduação, para crescer na carreira, né? E como que o mercado tem recebido esses profissionais que acabam de se formar? E você até citou que é uma das áreas que a mais procura, então como que o mercado recebe esses estudantes? O mercado recebe de braços abertos. Que bom, né? Recebe de braços abertos. Na verdade, tem campo aí, para quem sai fazer a advocacia mesmo, tem campo, tem serviço para todo mundo. Né? Mesmo numa cidade pequeno, médio porte que nem Botucatu. Tem serviço para todo mundo. E aí vai do conhecimento, né, da pessoa, na sociedade, né? Mas o advogado é muito bem visto. E é clássico até dividir os advogados entre advogados de defesa e advogados de acusação. É correto fazer essa divisão? Hoje em dia funciona ou já está meio desatualizado? Não, Carol, na verdade é o seguinte, essa é uma divisão, na verdade não é uma divisão, né? É uma nomenclatura que se dava, e se dá ainda quando se trata do crime, por exemplo, do tribunal do júri, né? Naqueles casos em que o réu comete um crime contra a vida
ele vai a julgamento popular através de um júri e lá ele vai ter o seu advogado de defesa. E o Ministério Público, né, é o promotor de justiça, ele vai fazer a acusação. Entretanto, existe a possibilidade da vítima, né, às vezes da própria vítima, quando é uma tentativa de homicídio, ou dos familiares, quando houve a morte da vítima, contratarem um advogado para servir de assistente de acusação. Então, aí que fala advogado de defesa, advogado de acusação. Então, mas essa normalmente um advogado... o advogado, normalmente assim, advogado é... E quem defende também, de repente, em outro caso, pode estar na acusação? Ou isso não acontece? Na acusação em casos assim, né? Nessas situações, né? Sim. Porque o advogado, os dois lados têm advogado. E, na verdade, os dois são de defesa, né? Cada um defende o interesse do seu cliente. É verdade. É que se fala defesa e acusação mais na área criminal. E agora, independentemente da área escolhida, que você citou já algumas, né? Onde que o advogado pode atuar? Quais são os lugares mais comuns? São empresas, são escritórios próprios, até mesmo serviço público? Como que fica mais ou menos essa divisão e opções? O advogado, ele sai da faculdade e ele vai, se ele for optar pela carreira da advocacia, ele vai montar o seu escritório, vai ter o seu próprio escritório, vai ser o seu patrão, né? Ou ele vai procurar um escritório maior, isso acontece muito em grandes centros, onde ele vai começar uma carreira lá dentro do escritório, né? E acaba sendo, a nomenclatura é advogado, se eu não me engano, é advogado júnior, depois advogado pleno e advogado sênior. Então tem uma carreira de crescimento. Tem uma carreira de crescimento, às vezes, dentro do próprio escritório. Ou no seu escritório, né? Aí vai do profissional. E no serviço público são os concursos? E no serviço público são os concursos, evidentemente. Existe também a possibilidade do advogado que atua na área do direito público, direito constitucional, ele trabalhar para algum órgão público através de uma nomeação, por exemplo, como advogado de uma Câmara Municipal, quando não existe concursado, né? Preenche um cargo de provimento em comissão, numa prefeitura, né? Então também existe essa possibilidade. E agora, para quem tem curiosidade, até às vezes vontade de seguir essa carreira, esclarecer, assim, uma cidade de pequeno médio porte, como Botucatu, como é o dia a dia, a rotina de um advogado, até para saber, é igual como a gente vê no cinema, aquela coisa do júri, da plateia e tudo mais? Tudo, evidentemente, vai depender do tamanho da banca que ele trabalha ou que ele tem, né? O dia a dia do advogado, ele se resume em estar no escritório, o atendimento aos clientes, as consultas dos processos, ir ao fórum, verificar processos. Hoje, os processos são digitais, antigamente eram físicos, hoje ainda existe, em razão dessa mudança, processos mistos, né, e processos só digitais. Mas o advogado vai ao fórum, onde ele vai fazer as audiências. Esse é o dia a dia. E até vou adiantar uma pergunta aqui, falar um pouco qual é o perfil para quem quer ser advogado, que características normalmente são valorizadas ou até são necessárias para seguir essa carreira. Olha, o advogado ele tem que ter conhecimento técnico, isso é importantíssimo, e ele tem que estar atualizado, né? E atualmente, de forma principal, na tecnologia, na informática. Advogados assim de mais idade, né? Mais idade não, mais experientes assim com o tempo, tem uma certa dificuldade em entrar nesses programas de distribuição de processo, verificação de processo pela internet. Então, hoje em dia, tem que saber dessa ferramenta. Né? Então, tem que ter esse conhecimento técnico, tem que ser atualizado e tem que estudar. Né? A profissão do advogado é um eterno estudo, né? Tem que estudar bastante para poder prestar aí um bom serviço de eficácia para o seu cliente. E os princípios básicos da advocacia, vamos dizer assim, porque está mexendo com defesa de pessoas, né?
e tudo mais, essa coisa clássica, né, da advocacia, o que seria? Bom, o advogado, ele tem que, todo o processo que o advogado recebe, ele tem que estudar muito e ele tem que agir com a maior lealdade possível para com o seu colega, né, que no direito se diz parte adversa, né, mas é uma nomenclatura, né, e são os princípios éticos, né, o advogado tem que ser ético, isso é importantíssimo. Tá, agora vamos mais para a parte prática, né? A gente falou de todas essas áreas de atuação, da rotina, mas nada pode se concretizar, nada disso, né? Sem que o bacharel em Direito passe no exame da OAB. Então, você pode explicar o porquê dessa exigência que às vezes a gente olha assim, não existe em outros cursos? É verdade, não existem outros cursos, mas existem cursos que já estão querendo copiar, né? É muito importante o exame de ordem. Por quê? O exame de ordem ele vai separar o bom aluno do mau aluno, ele vai dar mais segurança ao cidadão, porque ele vai ter um profissional mais preparado defendendo os seus interesses, vai poder prestar ao seu cliente um serviço de melhor qualidade, né? Então, essa é a importância de ter o exame de ordem. Faz uma filtragem, realmente, inclusive serve até para o aprimoramento das faculdades de direito, né? Aquelas faculdades cujos seus alunos têm uma maior aprovação, uma menor aprovação, isso também acaba servindo de luz para os proprietários de faculdades para poderem até melhorar o seu estudo, o seu ensino, na verdade. E o exame em si, como que ele funciona para quem vai prestar? Como é a prova? E depois como que funciona o registro do profissional? Olha, é uma prova bastante difícil, né? Senão não teria sentido existir. Eu não sei qual é o percentual, mas até um tempo atrás era de 14% de aprovação apenas. É bem né? baixo, né? É um exame que ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a prática, são questões, 80 questões, né, que é a parte teórica, e depois tem a parte prática. Aquele que é aprovado na parte teórica vai para a parte prática, que ela é dividida em duas partes. O aluno ele faz uma peça, ele redige um trabalho profissional de uma área que ele escolheu com antecedência já, direito penal, direito do trabalho, direito civil, né? Ele pode fazer essa opção, valendo acho que 5 pontos, e também responde 4 perguntas dissertativas, também valendo 5 pontos. Esse é o boneco. E uma vez aprovado? Uma vez aprovado, ele pode se inscrever na OAB, ele vai poder advogar no território nacional todinho, né? Mas ele vai ter que ter uma sede, onde ele vai ter a sua inscrição principal. Então, nosso exemplo aqui, o aluno sai, passa na OAB, se inscreve na OAB São Paulo, ligado à subseção de Botucatu, é a sede dele. E ele pode advogar no Brasil inteiro. Para que ele possa fazê-lo, ele pode até 10 causas, ele advoga em qualquer outro estado. A partir de 10 causas, 10 processos fora, ele tem que ter uma inscrição suplementar na outra OAB. Uhum. E falando da OAB também, né? A gente sempre vê ela se posicionando sobre alguns assuntos nacionais relevantes, entrando com ações, etc., né? Depois de aprovado no exame, como que é a relação entre o advogado e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB? Essa defesa da sociedade civil, né, quando a OAB ela se manifesta em diversos casos, é uma obrigação que a instituição tem, né? E os seus inscritos, né, os seus advogados, eles também participam da mesma maneira,
cada qual na sua região, né? Então, a OAB Nacional, ela se manifesta sobre os assuntos nacionais, a estadual do mesmo modo do Estado e as subseções, através dos seus advogados ou dos seus dirigentes, participam da vida da sociedade local onde vive e se manifestam e atuam nesse sentido, sempre em defesa da sociedade civil. E para terminar, vamos destacar mais uma vez a questão da ética, né, que deve sempre permear o trabalho do advogado, você, inclusive nessa área que você atua um pouco. E se você quiser dar uma dica ou algumas dicas para quem quer seguir essa carreira ou está no começo dessa carreira de advogado. Olha, o advogado, ele tem que ser estudioso e ético. Ético vem da palavra grega, ethos, e significa o modo de ser, caráter. Então, o advogado, para ele ter sucesso, que todo mundo se forma, quer exercer a sua carreira e ser uma pessoa bem-sucedida. E para o advogado, ele tem que estudar bastante e ser ético. Esse advogado, e leal também, não podemos esquecer disso. Esse advogado, ele vai ter sucesso na sua carreira se ele agir dessa maneira. Ética e estudo, é isso. Ética e estudo, não tenha dúvida disso. Então tá bom, muito obrigada pela entrevista, espero que quem estivesse na dúvida aí sobre a carreira de advogado tenha saído mais esclarecido. Você assistiu Conexão OAB, esse vídeo fica por 15 dias na nossa programação, mas depois disso ele também está no YouTube. Obrigada e até a próxima.